noite, minhas irmãs. Uma alegria muito grande poder participar com vocês aqui desse momento de comunhão dos ensinamentos de Jesus, aos quais nós todos devemos estar ligados, devemos sempre buscá-los na melhor interpretação, na melhor maneira possível, né, para o nosso espírito, para a nossa alma. De antemão, um abraço a toda a comunidade, um grupo muito querido ao nosso coração. E hoje, de um ciclo sobre o tema meio ambiente, nós propusemos sobre a ventania acalmada, que às vezes é conhecida também pelo nome Jesus apazigua a tempestade. É uma passagem muito interessante e providencial para esse momento que a gente está vivendo, né? Nós podemos imaginar, pelo próprio título, Ventania Acalmada, que alguma coisa boa nós vamos poder absorver disso aí, com a ajuda de Jesus e dos seus mensageiros, dos seus emissários. Esse trecho no Novo Testamento, ele se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, que são Marcos e Lucas. Nós devemos tratar o estudo do Evangelho, ou da Bíblia, se pudermos até estender a todo o conjunto dos livros, com um interesse interpretativo. Foi-se o tempo, né, em que ler e estudar Evangelho era uma prerrogativa só de sacerdotes. Só eles poderiam fazer a interpretação, a leitura e comunicá-la aos seguidores das religiões. Agora já não é mais assim. Nós sabemos que, pelo menos, algumas religiões estão dando abertura aos grupos de estudo, ao aprofundamento da compreensão das palavras de Jesus. E na nossa querida doutrina espírita, nós temos procurado fazê-lo intensamente, desde que o Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Então, a Bíblia deixou de ser aquele elemento decorativo que fica sobre a mesa e que, em muitos lares, se tem um entendimento que é onde se cria, através dali, uma proteção para a casa. Na verdade, a proteção ela surge a partir do nosso conhecimento, da nossa vibração mental, dos sentimentos, da pureza dos sentimentos, das nossas atitudes, da nossa sintonia com os planos superiores. Isso é que faz a proteção da nossa casa, e não objetos de decoração. Então, dessa forma, nós desejamos levar até os irmãos a passagem com a sua interpretação associada. Muitas vezes, naturalmente, quando a gente parte para a leitura direta do Novo Testamento, nós temos dificuldade de compreender, porque, afinal de contas, foi escrito numa outra língua que não é a nossa, usando expressões próprias dessa linguagem, da época, elementos de cena que eram da época. E então fica, às vezes, desestimulante simplesmente abrir o Novo Testamento e ler direto o que está escrito lá. Felizmente, existem vários livros, vários interpretadores que nos ajudam a compreender essas passagens e, basicamente, nós devemos indicar aos espíritas o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec reuniu as máximas morais de Jesus e interpretou as passagens juntamente com os espíritos que o auxiliaram sob a ótica da doutrina espírita.
Por falarmos em ótica, estávamos nos referindo aqui aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são classificados dessa forma porque a palavra sinótico, o prefixo sim, significa conjunto, e ótico, visão. Então, são aqueles evangelhos que podem ser vistos sob o mesmo conjunto, porque são muito parecidos na sua estrutura. Não quer dizer que o conteúdo de um é exatamente o conteúdo de outro, mas a forma como são estruturados e muitas vezes o que está escrito é muito semelhante. E diferem do Evangelho de João, que é um evangelho escrito de uma forma diferente, um evangelho mais espiritualizado, onde João apresenta o Cristo de Deus com uma terminologia muito própria, um evangelho mais aprofundado nesse sentido. Então, o nosso objetivo hoje vai ser apresentar a passagem, interpretá-la sobre o aspecto literal e simbólico, buscando alcançar o ensinamento cristão sob os fundamentos espíritas, e desde que nesse trecho a descrição mais completa é a descrição de Marcos, nós vamos ler Marcos. Então vamos pedir permissão aos irmãos para fazermos a leitura. Nós optamos por ler apenas em vez de apresentar o texto, porque achamos que seria mais apropriado, menos enfadonho. Marcos reuniu esse trecho no capítulo 4 do seu evangelho, dos versículos 35 a 41. Está dito assim: naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado. Deixando eles a multidão, levaram-no, assim como estava, no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa sobre o travesseiro, e eles o acordaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento, e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando nós lemos em Mateus e em Lucas, há uma pequena diferença nesse versículo 38, onde, quando os discípulos se dirigem a Jesus, está dito em Marcos: mestre, não te importas que pereçamos? E em Mateus está: salva-nos, Senhor, que perecemos. E em Lucas: mestre, mestre, perecemos. Maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa, não é? Ora, então vamos tentar fazer uma avaliação literal do acontecimento. O que foi que houve? Né? O que está descrito em termos históricos. Então, ao cair da tarde, já tendo Jesus terminado uma sequência de ensinos, que se nós consultarmos os evangelhos, nós vamos ver que antes disso Jesus realizou ensinamento de diversas parábolas, realizou curas diversas. Então, terminado esses ensinos, ele ordena aos discípulos, pede aos seus discípulos, que passem para o outro lado. Ele estava se referindo ao lago de Genezaré, ou também conhecido, depois do domínio romano, como Mar de Tiberíades. A Palestina, na verdade, ela é dividida ao meio de norte a sul pelo Rio Jordão e tem os lagos, o Mar Morto e o Mar de Tiberíades, no centro. E essa divisão forma uma faixa ocidental conhecida como Cisjordânia e a oriental, que era Transjordânia. Não sei se o nome ainda é esse, provavelmente não.
E o evangelista, então, ele anota um pormenor. Ele fala que Jesus foi assim como estava, ou seja, ele não se preparou para essa travessia, para essa viagem. Ele não desceu à terra, porque, na verdade, Jesus já se encontrava pregando de dentro do barco. Então, ele não desceu à terra para buscar seu manto, o que seria recomendável para uma travessia noturna, porque foi feita ao cair da tarde, né, no final da tarde, para enfrentar o frio da noite, sendo que esse mar de Tiberíades ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, as variações climáticas elas são realmente um tanto bruscas. Ora, Jesus estava então dormindo, encontrava-se na popa, ou seja, perto do leme, na parte de trás do barco, que era o lugar de honra, melhor lugar, estava dormindo, deitado, né, em cima de, sei lá, um tapete velho, apoiado num travesseiro de couro, alguma coisa assim. E embora Jesus seja a encarnação do Cristo, ou seja, seu espírito é um espírito puro encarnado com o nome Jesus na Terra, portanto, detentor de uma elevação espiritual extraordinária, como homem, ele possuía um corpo físico, ele estava sujeito ao cansaço. E ele adormece realmente com as células do corpo fatigadas, né, com o trabalho exaustivo que ele tinha feito nos últimos dias, especialmente com aquela doação fluídica que ele forneceu para as curas que ele realizou. Então, vamos dizer assim, ele adormece profundamente, profundamente. Interessante que esse versículo, esse trecho, é o único nos evangelhos que relatam que Jesus estava dormindo, o único episódio que Jesus aparece dormindo na história. Por que havia, então, essa agitação das águas do mar de Tiberíades? Eram correntes aéreas, né, que desciam pelo vale do Jordão, e são correntes repentinas, difícil prever a sua chegada e às vezes muito violentas. Então, Marcos e Lucas se referem nos seus evangelhos como o turbilhão de vento. Então, na verdade, eles não estavam enfrentando, propriamente dito, uma tempestade. Era uma forte ventania que fazia agitar a água, provocar agitação do mar, promovendo um risco da embarcação adernar, se encher de água, não é? E aí os discípulos começam a ficar preocupados com o que estava acontecendo. Porque era um vendaval, né, incomum, eles estavam acostumados a fazer pescarias ali, mas estavam assustados com o que estava ocorrendo naquele momento. Então, diante desse momento de aflição, de sofreguidão, de ansiedade pelo que estava acontecendo, o medo de morrer, né, natural a qualquer um de nós, pelo instinto de sobrevivência que a gente tem, eles apelam àquele que era uma pessoa especial, que eles já tinham visto realizar prodígios enormes, e procuram Jesus lá no fundo do barco, e o acordam, o despertam, e Jesus, ao despertar, de cara já os repreende. Jesus os repreende pela falta de confiança que eles manifestam. E, em seguida, Jesus comanda os ventos, em primeiro lugar, porque eram a causa do problema, e, em seguida, comanda o mar. Imediatamente se faz a calmaria. Ao vento, ele diz, cala-te, ao mar, fica amordaçado. Então, embora os discípulos estivessem familiarizados com as curas, com as desobsessões realizadas por Jesus, né? Desobsessão, expulsão dos demônios, como está escrito no Evangelho, mas, na verdade, a doutrinação, o afastamento de espíritos inferiores que influenciavam os certos enfermos, Jesus os dominava com a sua autoridade moral, com muita facilidade, mas os seus discípulos
não sabiam explicar como é que aquela pessoa, né, aquele homem, aquele filho de carpinteiro vindo de Nazaré, uma pessoa simples, como é que ele conseguia dominar esses eventos da natureza, uma fúria da natureza. Então eles se perguntam, quem será afinal esse carpinteiro? Porque ele era um homem bom, compassivo, dominava as enfermidades, comandava os espíritos, mas comandar a natureza, isso naturalmente superava a capacidade de compreensão desses que seguiam Jesus. Talvez fosse importante agora nós diferenciarmos o que seja, ou explicarmos melhor o que seja um discípulo. A gente está acostumado a falar os discípulos de Jesus. A melhor maneira de fazer isso é nós fazermos a distinção entre aluno, discípulo e emissário. O aluno é aquele que assiste um ensinamento, uma aula, obtém um conhecimento no campo cognitivo, memoriza, compreende a explicação, é o aluno. O discípulo, mais aprofundado, porque ele admira o ensino, ele admira o mestre, ele quer seguir o mestre, ele quer talvez fazer o mesmo que o mestre, ele quer ser semelhante ao mestre. E ele então procura aprofundar no ensinamento justamente para conseguir alcançar o patamar de emissário ou apóstolo, aquele que recebe do mestre o aval, a autoridade para passar a ensinar também aquilo que aprendeu. Então nós estamos ali nessa situação em que Jesus estava cercado por discípulos, pessoas interessadas em acompanhá-lo, em aprender com ele o que ele haveria de ensinar. Nós vimos então uma análise literal dos fatos. Agora a gente precisa aprofundar no simbolismo, nas alegorias que nós podemos abstrair, porque ao interpretarmos fatos no mundo real, muitas vezes a gente pode criar, né, as alegorias. E em se tratando do ensino de Jesus, isso é muito útil, a gente fazer esse aprofundamento. Então nós temos dois pontos principais que podem ser destacados nessa história. Primeiro, essa ação de Jesus sobre os elementos da natureza. E segundo, o valor da fé. É o que nós vamos abstrair aqui no final, né, da nossa explicação completa. Vamos então percorrer os versículos novamente, mas fazemos uma prática saudável, que é o miudinho, o estudo minucioso do Evangelho, entender as palavras, as frases, os verbos, a ação, o que estava sendo, o que foi colocado no mundo real e que a gente pode transformar num simbolismo como ensino, porque na verdade Jesus ele ensinou para a gente de duas maneiras, fazendo e deixando de fazer. Quando Jesus deixava de fazer, ele também ensinava. É uma questão da gente prestar atenção nesses momentos de Jesus. Então, olha só, começamos. Naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, que era o grupo que o acompanhava, né? O seu colégio iniciático de Jesus. Passemos para o outro lado do lago, perdão. Então, olha só, começa a frase, ao cair da tarde. Isso para nós pode simbolizar após um dia de trabalho, após certas experiências em nossa vida, após nós alcançarmos ao longo desse tempo, uma maturidade espiritual, nós vamos ter de fazer uma travessia e vamos ser colocados à prova. Olha que interessante como é que mudou de figura uma simples travessia de barco. Passou a ser um momento da nossa vida que nós vamos passar uma situação difícil, de dificuldade, e pode acontecer ao cair da tarde, depois que a gente já tem uma experiência, depois que a gente já começa a ter uma maturidade para poder penetrar e compreender melhor os ensinamentos que se seguirão.
Então vem lá, passemos ao outro lado, passemos nós, os discípulos, nós que estamos seguindo Jesus, que estamos interessados em acompanhá-lo. O outro lado do lago é o objetivo, é a meta onde nós espíritos queremos alcançar. Então nós temos uma meta. Nós precisamos fazer uma travessia e o outro lado do lago é onde a gente quer chegar e graças a Deus nós vamos tentar fazê-lo orientados por um mestre. Vai ser melhor para nós as nossas travessias quando nós tivermos um preparo, um planejamento. Se nós conseguirmos nos preparar para as travessias da vida, para as boas e para as más travessias, os momentos em que acontecem coisas que nos agradam muito e aqueles que nós passamos grande aflição, se nós nos prepararmos, vai ser melhor, não é verdade? Então vamos ver o versículo seguinte. Olha só. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava no barco e estavam com eles outros barcos. Muito bem. Deixando eles a multidão. Multidão. Ora, muitos exigem de Jesus e de seus emissários muitas coisas. Às vezes, mas às vezes, e esses muitos aí somos nós, né? Estamos falando de nós. Nós fazemos parte da multidão que exige muitas coisas da divindade, seja ela qual for. Jesus, Deus, Espírito, santos, não importa, né? Aqueles que nós entendemos que são criaturas, seres acima de nós, mais evoluídos. Então, muitas vezes, essa multidão vai se afastar, ela precisa ser deixada para aprender por conta própria, por esforço pessoal. Então, o mestre se afasta para que a multidão experimente, para que ela saiba o que fazer, para que ela passe pelos momentos e consiga superá-los com suas próprias energias, com sua própria sabedoria, com seu próprio conhecimento. E o discípulo, também nós podemos usar a palavra multidão de uma outra forma. O discípulo tem que procurar abandonar a multidão dos próprios problemas pessoais para seguir a estrada de seu mestre. Então nós temos aí um desafio a fazer. Eu tenho uma multidão de problemas, mas vamos dizer assim, Jesus está me chamando, Jesus está me convocando. O meu superior, a quem eu admiro, a quem eu sou discípulo, está me chamando para uma travessia. Então, eu preciso seguir com ele. E eu vou no barco. O barco, o que é o barco? O barco é um veículo para realizar um transporte, uma travessia, né? Com o qual nós podemos, então, traçar uma rota, um objetivo, mas como qualquer meio de transporte, ele está sujeito a eventos que podem desviá-lo de sua rota. Então, o barco sai numa direção e, no meio do caminho, ele pode se perder. Ele pode entrar num redemoinho, ele pode tomar a direção que não vai conseguir chegar a seu objetivo. E nós podemos imaginar ou pensar que o barco do espírito é o corpo material. Nós somos espíritos encarnados, estamos vivendo na matéria e o nosso corpo material é o barco que está nos conduzindo por esse lago aí que nós temos que atravessar, né? Então diz aqui que, relendo, levaram Jesus assim como estava. Ou seja, o Cristo é um só. O Cristo é um só. A humanidade é que interpreta Jesus, interpreta o Cristo de formas mais variadas. Uns acham que Jesus é o próprio Deus, é o Deus absoluto. Outros preferem Jesus como aquela imagem de louça que fica em casa dando proteção. Outros preferem Jesus como sendo o Salvador que se imolou, né, se deixou imolar para a remissão dos nossos pecados, ou seja, o seu sacrifício tirou todos os pecados da humanidade. No Espiritismo, Jesus é simplesmente o nosso irmão mais velho, mais adiantado. É um espírito que foi criado simples e ignorante, como qualquer um de nós, e teve de passar por todos os estágios evolutivos até que ele alcançasse o patamar
de espírito puro ou de Cristo, ungido, o espírito evoluído, aquele que está permeado de Deus. Então, nós não sabemos a origem do Cristo, foi nos Evos, nas eternidades anteriores a nós, mas ele mesmo, quando fez o Sermão do Monte, ele disse assim: não vim destruir a lei. Então, Jesus é um como nós, mas por ser o nosso irmão mais velho, ser o governador espiritual da terra, não faz mal a gente considerar que Jesus seja um Deus para nós. Só não podemos confundi-lo com o Deus absoluto, né? E é importante a gente levar o Cristo sempre conosco, mas não imagem, não o emblema, não o penduricalho, não o símbolo. Levar o ensino de Jesus no nosso coração. Isso é que é importante, porque assim nós vamos começar a tratar do nosso Cristo interno, a nossa centelha divina que precisa manifestar Deus. E diz lá o versículo que estavam com eles outros barcos. Por quê? Porque a humanidade inteira vai ter que fazer essa travessia da progressão espiritual. Todos nós estamos, cada um de nós, né, em estágios, em patamares diferentes dos outros, mas a nossa meta é subir degraus em direção a Deus. E esses degraus, eles não são alcançados rápida e nem facilmente. Não é com a morte do corpo físico que se chega a Deus. A gente chega a Deus aos poucos, com a evolução espiritual, com a compreensão da lei. Muito difícil conquistar isso numa encarnação só. Então, por isso, outros barcos nos ladeiam nessa travessia. Olha que bacana essa interpretação simbólica, né? Um episódio que parece uma coisa simples, começa a se transformar num ensino grandioso. Aí vamos pular para o versículo seguinte. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia. Ora, turbilhão de vento foi usado, então, por dois evangelistas, né, essa frase, como nós dissemos. Então, é uma imagem cíclica dos fatores, ou de um dos fatores que podem fazer o barco se desviar da sua rota. Ou seja, são os fatores que surgem em nossas nações, nossas reencarnações, que nos ameaçam frágil, ou seja, o fracasso da nossa reencarnação, o espírito que irá fracassar, porque ele não consegue alcançar as metas a que ele se comprometeu antes da sua reencarnação. Os percalços podem surgir, né, esse turbilhão de vento, eles podem surgir de forma aleatória, ou seja, Deus coloca provas diante de nós para testar o nosso mérito, testar o espírito, testar o nosso nível evolutivo. Então não tem nada a ver com o nosso passado, são eventos fortuitos que a divindade, a providência, faz com que a gente tenha de enfrentar uma grande dificuldade para ver que pé que nós estamos como alunos, ou como discípulos, ou como emissários, né? Será que nós já aprendemos as lições? Mas os turbilhões também, além de ser aleatórios, eles podem ser programados pelo mais alto, ou seja, nós já reencarnamos com certas dificuldades ou com certas vicissitudes que precisarão ser vencidas de forma programada para aquela reencarnação, com base nas coisas que fizemos em encarnações anteriores, ou seja, então são expiações que a gente vai ter de passar. Caso que nós diríamos que é muito comum, o desvio da rota provocado pela nossa vigilância, pelas coisas indevidas que acaba fazendo ao longo da encarnação. Nós temos uma programação e a gente acaba se desviando, né? E se perde nesse mar de Tibete. Então, o espírito, quando ele se entrega às paixões terrenas, ele desencadeia em seu próprio íntimo uma tempestade moral, a ambição que vai perturbá-lo, o ódio que vai maltratá-lo, os vícios que vão escravizá-lo, o orgulho que vai sufocá-lo, e seu coração, então, se torna
tempestuoso. Então, olha que ideias interessantes para nós, não é? Muito bem, então falamos sobre o turbilhão dos ventos, mas está dito que as ondas caíram no barco. As ondas são as consequências dos fatores que provocam o desvio do barco. Então, se eu me ligo, por exemplo, a um vício orgânico, qual a consequência que eu vou ter? Uma doença, uma enfermidade do corpo físico. Se eu destruo o meu espírito com ciúme, orgulho, ódio, inveja, com raiva, com pensamentos de vingança, a onda para mim vai ser justamente a perturbação do meu equilíbrio, da minha paz íntima. Então, tudo isso tem esse simbolismo. E ele diz aqui, né, que as ondas caíram no barco, às vezes afetam o nosso ser, de modo que se enchia, ou seja, o ser humano começa a ficar sobrecarregado de problemas, que começa a ter que colocar no ombro aqui e arrastar os problemas pela vida afora, problemas que nós mesmos criamos com a nossa invigilância. Aí vem aquela pergunta: como nos livrarmos dos problemas? Eis a questão. Então, o nosso espírito envolvido num vendaval das paixões, originados pela nossa própria alma e pelos nossos veículos densos, os veículos materiais, e aí nós começamos a adernar, começamos a fracassar. Aí nós lembramos o trecho que está em Marcos, no capítulo 7, que vai falar a respeito do alimento espiritual, o que contamina o homem, quando Jesus explica que não é o que entra pela boca que contamina o homem, porque o que entra pela boca passa pelo ventre e é julgado ao sanitário. São palavras de Jesus. Marcos, no capítulo 7, ele começa a mostrar para nós a consequência do que contamina o homem, que vem de dentro para fora. São palavras de Jesus que Marcos registrou. O que contamina um homem não é o que entra, é o que sai da boca, porque procede do espírito. Então ele diz assim: por dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, a intensa, o mau olho, a calúnia, a soberba e a loucura. Eu acho que a gente podia até aumentar essa lista aí, ainda tem mais coisa, não é? Então, estamos agora falando do alimento espiritual, que é o que a gente necessita. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, como que a gente faz essa seleção, como que a gente trata isso no nosso íntimo, para que não se transforme em malefício o nosso próprio ser. Vamos aqui, versículo 38. Estava dormindo na popa sob o travesseiro, e eles o acordaram e perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? Ora, Jesus dormia. É lógico que isso não vai ser interpretado como um sono de negligência. É que o Cristo está latente, está a postos, aguardando, está ao nosso lado. Ou seja, existe uma interpretação que é a seguinte: a igreja cristã, mesmo na tempestade, tem o Cristo ao leme, e embora pareça dormir, na hora oportuna, distrai e nos salvará. Nós preferimos interpretar assim: é a alma humana, mesmo agitada pelas provações, não sucumbirá, se recorrer ao Cristo que nela se encontra, embora no silêncio sono. Então nós temos que confiar que o Cristo está à disposição de nos ajudar. Mas o salvamento vai depender de nós também. Não é exclusivamente dele. Não basta estalar o dedo, fazer uma prece, falar: Jesus, me salve. Será que temos mérito para isso? Então nunca será uma ação direta de Jesus para conosco. O auxílio, ele é realizado da seguinte maneira: primeiro, pela nossa compreensão e pela prática dos ensinos morais de Jesus. É isso que mais nos ajuda. E muitas vezes Jesus disponibiliza os seus emissários, né? Permite que os seus emissários, os seus intermediários, podem estar desencarnados ou encarnados, podem ser os espíritos ou os santos, chamados pelos católicos,
ou pessoas que estão ali convivendo conosco e que nos ajudam, às vezes até os adversários nos ajudam a enxergar o que nós estamos precisando. Mas o sono de Jesus, de qualquer forma, ele representa muito bem a tranquilidade com a qual nós devemos enfrentar as dificuldades. Então, acaba que os discípulos vão acordar Jesus. Ou seja, nós vamos lá apelar para a divindade, né? Para que ela possa aplacar as tempestades da nossa alma, e realmente é um ótimo recurso, apelar para a divindade, conquanto a gente consiga fazer o despertar íntimo para a existência de uma força superior. Nós não fazemos absolutamente nada. Se nós não mudamos o nosso íntimo, se nós não promovemos uma melhora na nossa conduta moral, na nossa maneira de ser, que adianta no momento da dificuldade rezar um terço, tomar água fluida, fazer uma oração, apelar para os espíritos, Ora, tudo isso tem o seu valor, mas é preciso que a gente também ofereça o nosso vício, a nossa boa vontade. Jesus tinha dito assim: tu, porém, quando jejuares, a cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, o jejum é a gente abrir mão de uma coisa que a gente gosta ou que a gente está acostumado a fazer. E isso vai para os nossos pensamentos e para a nossa atitude. Então, quando a gente jejua das que são erradas e equivocadas, que nos levam ao desequilíbrio, que violentam o nosso espírito, violentam a lei de Deus, então nós devemos fazê-lo, como Jesus disse, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, faça com alegria, faça o seu sacrifício consciente. E esse sacrifício é a transformação íntima, deixar o nosso eu velho para trás e começar a construir uma nova personalidade, um novo eu. Então, quando vem essa pergunta, mestre, não é que pereçamos, isso é o próprio significado de uma fé vacilante, uma insegurança. Será que o meu pedido vai ser atendido? E tem hora que a gente fica em dúvida mesmo, porque quando a gente já tem consciência das coisas, a gente fala assim, será que eu mereço receber a graça? Isso é uma coisa que nos atemoriza, mas, por outro lado, é positivo, sinal que o espírito já está ficando consciente que ele precisa ter responsabilidades. E também denota uma certa humildade, né? Que o espírito nem sempre tem os recursos próprios para vencer o obstáculo, para superar as suas dificuldades. Ele precisa apelar para a divindade. Então vem o pedido: salva-nos, Senhor, salva-nos, ajuda-nos, para que eu não só sobre como o barco, né? Que eu não aderne e que eu perca a minha caminhada durante essa minha experiência na matéria e que eu possa me comprometer com processos kármicos, ou seja, que eu fique com dívidas diante da lei, que se eu não conseguir resgatar nessa existência, eu vou ter que resgatar em outras, e certamente durante a erraticidade, né? Enquanto eu estiver no campo como espíritos. Então nós mencionamos Jesus aí como Salvador. Será que Jesus é realmente o nosso Salvador? Teologicamente, isso foi um ensinamento tanto quanto equivocado, né? Num certo sentido, dizer que Jesus se imolou, foi crucificado, foi sacrificado para poder redimir, ou seja, absolver os nossos pecados. Ora, como é que isso pode ser verdade se nós continuamos pecando até hoje, nós continuamos errando até hoje? Então, a salvação verdadeira de Jesus é ele apontar o caminho para nós nos salvarmos. Essa é a verdadeira salvação. Nesse sentido, Jesus foi o verdadeiro Salvador. Porque os espíritos que ficaram, os espíritos encarnados, ficaram sensibilizados e sintonizaram com a lei divina que ele nos explicou, aí realmente encontraram essa salvação. Essa outra de redimir os pecados, isso
não tem sentido, mas era o que se acreditava. Inclusive, havia a crença da herança dos erros dos pais para os filhos. Não é assim que acontece no episódio da cura do cego de nascença, quando eles, ao verem o cego, falam assim: que fez ele para que nascesse cego? Olha que interessante. Ele já estava, então, com um erro antes de nascer e nasceu cego. Já existia antes. Então, uma herança dos pais. Foi ele ou seus pais que erraram? Os discípulos perguntam para Jesus. Então, essa é uma noção que a gente deve evitar pensar. Aqui, então, falando da fé. A nossa fé precisa ser uma fé segura. E a fé segura é aquela que o Kardec propôs no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. O que é fé inabalável? Que pode encarar de frente à razão, ou seja, aquela que eu raciocino, eu compreendo que tem uma lógica que está correta se eu pensar for naquela direção, aí eu sinto uma segurança. Eu não estou baseado numa crença tola. Eu não estou baseado numa crença sem fundamento. A minha convicção é tanta que se torna realidade para a gente. Olha que bacana esse pensamento do Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 25. Está dito assim: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, Emmanuel traduziu de forma maravilhosa o que deve ser a fé para a gente, né? Uma fé que a gente constrói com raciocínio e vai fazendo crescer os valores iluminativos no nosso coração. Aí vamos para o outro versículo. E tendo ele acordado, só ver aqui se eu não errei a paginação, perdão. E tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fica amordaçado. O vento cessou e houve grande calmaria. Então, tendo ele acordado, significa que o chamado, a divindade, o nosso chamado, ele foi ouvido. A nossa prece foi escutada. A questão é, ela vai ser atendida? Todo apelo que a gente faz é atendido, é solucionado? Nem sempre. Porque muitas vezes o que a gente pede é absurdo. O que a gente pede vai prejudicar o nosso espírito ainda mais. Por exemplo, se nós estamos depurando de uma enfermidade grave, porque nós cometemos uma falta numa encarnação passada, nós podemos pedir que aquela enfermidade se interrompa, aí nós interrompemos a depuração. Então, na verdade, o melhor pedido é que a gente tenha forças para vencer aquela enfermidade, não que a enfermidade seja debelada. Isso é uma maneira inteligente e positiva de nós usarmos o poder da oração. Outra coisa absurda é se a gente fizer um pedido, né, para acordar Jesus, para acordar a divindade, para vir nos ajudar, mas nós continuarmos com o mesmo vício, insistindo nos mesmos erros. O que vai adiantar aquela nossa prece? Não vai adiantar muito. Então Jesus repreendeu o vento, o Cristo, houve uma grande calmaria. Aí tem dois aspectos que nós podemos observar. O aspecto de fenômeno. Jesus realmente repreendeu e os ventos pararam, ou isso foi só simbólico? Nós entendemos que sim, que Jesus atuou sobre a natureza e conseguiu que isso acontecesse. No Espiritismo, nós apenas não aceitamos que isso seja um milagre, porque o milagre é uma coisa inexplicável que vem derrogar as leis da natureza. O que acontece é que existem leis que nós desconhecemos. Jesus, como espírito muito evoluído, ele era capaz de manifestar, né, ação direta sobre a matéria, ou, o que é mais provável, ele acionar os seus auxiliares, os espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza. Puxa vida,
Mas existe espírito que cuida dos fenômenos da natureza? Os espíritos superiores comunicaram-se com Kardec e ele organizou em um livro dos espíritos, no item que ele chamou de ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, está das questões 536 a 540. Ele explica que esses espíritos são as multidões, e são espíritos que estão em evolução e estão trabalhando para os fenômenos da natureza, para poderem ajudarem as nações, as civilizações a evoluírem. Aí é uma questão de ler, usar o raciocínio, usar a inteligência, usar a fé e conseguir compreender esse tipo de ação fenomênica, que nós dispensamos a explicação pelo milagre, simplesmente. Agora, no sentido simbólico, a coisa fica mais bonita, né? Pela fé, né? Que sabemos que Deus está em nós, Deus está atento às nossas necessidades, e Deus sabe, na verdade, melhor do que nós aquilo que nós necessitamos. Então, quando vem repreender o vento e houve calmaria, isso somos nós mesmos, apelando para o nosso Cristo interno, ele entendendo que nós já temos mérito e oportunidade da gente vencer aquela dificuldade, então ele vem nos acalmar. E a gente aceita aquilo, a gente passa pela dificuldade com maior fé, com maior esperança, sem desespero, com tranquilidade, com calma, e assim vem a aferição dos nossos valores espirituais. Então, para a gente caminhar para o encerramento, os 2 últimos versículos, que eu estou vendo aqui que o nosso horário está quase terminando. Então lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, olha só, o Emmanuel, ele diz assim: ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Ou seja, quando está tudo indo bem, como é que nós vamos comprovar a nossa fé? Se está tudo correndo de acordo com a nossa expectativa, se está todo mundo a nosso favor, se nada é contra nós, como é que nós vamos afirmar: eu tenho muita fé? Da boca para fora não vai convencer a lei de causa e efeito, ela vai ser comprovada, né? Ela vai ser aplicada na prática, pela experiência. Então, no momento da dificuldade, no momento da solidão, da enfermidade, no momento que a gente é tratado com indiferença, com calúnia, no momento em que, às vezes, nós amamos uma pessoa, mas ela não nos corresponde. Então, nós somos tratados com ingratidão, com incompreensão. Ou seja, aquele momento que nós ficamos muito desesperados, o deserto para a nossa alma. Nós podemos dizer com muita tranquilidade que é possível a gente ter fé e tranquilidade, mas isso tem que ser desenvolvido, trabalhado ao longo do tempo como preparação. Então, por isso é importante o estudo, a oração, mas o estudo, a compreensão, o diálogo, o debate. No momento que a gente estava indo à casa espírita, a gente podia assistir um curso e debater o assunto com a pessoa que explicou, conversarmos uns com os outros. Hoje nós podemos fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, esse momento que nós estamos vivendo, que Jesus pergunta assim: por que vocês estão vacilantes? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão medrosos? Cadê a sua confiança? Nós temos que entender que essa mobilização para essa pandemia, isso é algo divino, isso não foi feito aleatoriamente, não é um azar, não é algo que alguém planejou e aconteceu. Aconteceu porque houve permissão de Deus
e todos nós estamos sendo testados e provados. É o momento da aferição. É a hora que o Evangelho fala que depois vai separar o joio do trigo, que o nosso Espírito vai mostrar. Você aprendeu? Você entendeu? No momento daquela dificuldade, você colaborou ou você não colaborou? Como é que você agiu? Então, é o momento de nossa fé, em que nós, aprendizes do Evangelho, em qualquer religião que seja, qualquer um de nós que estejamos aqui assistindo esse estudo, sejamos ou não espíritas, como aprendizes do Evangelho, nós estamos sendo provados igual a Abraão, quando Deus pediu para ele lá sacrificar o filho dele, e ele foi lá cegamente, levou o filho, na última hora o anjo falou, não precisa não. É esse tipo de provação, né, que serve como exemplo. Nós vamos encerrar, queremos agradecer pelo nosso tempo aqui, faltam 8:55, mas a gente gostaria de deixar um testemunho aqui de uma coisa muito, muito boa que aconteceu para nós que eu falo é para mim particularmente. Em 2001, logo depois que eu lancei o livro Visita aos Lares e Hospitais, eu recebi um convite, algum tempo depois, para participar de um seminário numa casa espírita em Vila Velha. Então, foi a primeira vez que eu viajei para poder fazer um seminário sobre visita fraterna, visita aos lares e hospitais. Começou numa sexta-feira, onde eu faria uma palestra, e no dia seguinte, sábado e no domingo de manhã, seria o seminário. Nessa palestra da sexta-feira, a gente se recorda que nós falamos sobre curas de Jesus. E quando encerrou a palestra, um médium que estava à parte, fazendo psicografia, acho que ele estava recebendo mensagens de pessoas, de desencarnados ligados às pessoas da plateia. Esse médium se dirigiu, depois que eu me assentei, fiz a despedida, né? Chamaram ele se dirigiu ao auditório para poder distribuir. Fulano, aqui ó, tem uma carta para você. Ciclano, uma carta para você. Uma prática que o Chico Xavier fez durante muito tempo. Aí, de repente, ele virou e falou, olha, quando esse moço aí estava falando, que ninguém me conhecia, a gente viu uma senhora ao lado dele e ela disse assim, eu sou a mãe dele, o meu nome é Elvira. Olha, ela é minha mãe espiritual, né? Porque não foi minha mãe encarnada, não a conheci, mas é a nossa querida irmã Ló, que foi a nossa mentora de equipe de visita fraterna e de paz no lar por muito tempo. Eu fiquei emocionado aqui, acho melhor calar a boca. Um abraço para vocês. Muita paz.